Sobre a questão da consideração, sim, a análise tem que ser sobre a questão de consideração sobre ajuda ao não próximo. Vocês tem que se calcular. Então, aí que tá. Houve a questão da prova sobre a questão de sabedoria, que eu havia estabelecido como condição. Ok. Se eventualmente, entre outras coisas, né? Mas se a sabedoria eventualmente vai dizer a mesma coisa que a fé em termos de informação, se as pessoas, daquilo que eu acreditava, fosse a informação sobre a questão de ajudarem ali, o pessoal que me ataca ajudar ali os, uh, os não próximos. Né? Tá, ok. Só que, eventualmente, nós não podemos eventualmente aplicar essa teoria. Supostamente não podemos. Isso foi estabelecido como condição. Porque isso poderia acontecer. Aí que tá. Estabelecido como condição porque eu sei que isso poderia ser um fato. Bom, tudo bem. Essa é uma questão. Então, isso é uma questão que é feita paralelamente. Por quê? Porque, além disso, nós temos que fazer simplesmente. Naquele momento eu queria fazer análise da fé, porque não achava razoável se trabalhar. O tema com sabedoria achava que era uma coisa. Eu ainda acho, né? Trabalhar em 2022, esse tema e outros temas não era algo razoável. Ou para aquele momento, ou porque o tema não era razoável em si. Vamos dizer, não era razoável para você trabalhar naquele momento, porque porque naquele momento, ou porque eu não teria capacidade, ou porque eu não teria capacidade, alguns temas, porque não era razoável trabalhar naquele momento de determinados temas. Eu até teria capacidade, mas naquele momento não era razoável trabalhar, porque eu atrapalharia outras coisas. Tá. Então havia esses dois pontos. Seja porque atrapalharia, não era razoável porque atrapalha, não é razoável porque ainda não tenho capacidade, determinados temas não poderiam ser trabalhados. Então eu passo a fazer a análise da fé e, eventualmente, nessa análise nós podemos fazer uma cobrança diferente. Então, mentira do pessoal que está falando que não houve condicionamento. Eles estão mentindo. Só que essa é uma análise paralela. Então, essa análise tem que ser feita também, né? Sobre a questão ali que poderia haver prova e tal. Esse é o ponto. E fazer, no caso, análise da fé. Só que aí que tá. Eu admiti desde sempre que a análise da fé não vai negar a análise de sabedoria, a análise da questão da prova. Foi o que eu falei. Então, falei, não, essa a questão da análise da fé é apenas uma análise. Aí que tá. E mesmo assim, pela própria análise da fé, ela é apenas uma, entre outras aplicáveis. Então, essa é a questão. É uma entre outras aplicáveis, que podem exceptuar a análise da fé no sentido que podem ressignificar e mudar a informação. Ou porque eu poderia mudar minha fé, ou porque a informação da fé seria desprovada como falsa, né? A informação daquilo que eu acreditasse poderia ser falsa. Tá, bom. Dentro da análise da fé, aí tá. A análise da fé, nós temos que analisar o seguinte. Isso foi feito antes também. Não era só questão de dizer, sim, eu achava que 100%. Isso poderia ser mas não importa. Eu achava que 100%. As pessoas que me atacavam ajudavam os não próximos por consideração. O que era um erro, mas na época eu não sabia, eu acreditava que ajudava. Não só uma situação ou outra. Teria que haver outras coisas, outros tipos de ajuda também que teriam que ser conferidos e não são. Tá, ok, mas eu achava que era. E a questão da sabedoria dizia a mesma coisa. Eu não pesquisar, mas achar que a sabedoria confirmaria isso. Só que tem uma questão aqui. Eu tinha dúvida se eu realmente acreditava nisso. Falei, poxa, peraí, eu falar que eu acredito 100%, isso é da boca pra fora. Eu não sei se eu realmente acredito nisso. E essa análise foi feita antes, eu não sabia se eu acreditava realmente. Havia dúvida na minha própria fé. Isso tem que ser analisado. Por quê? Porque eu tenho que acreditar em mim mesmo. Se não, aí que tá. Como é que eu vou fazer uma análise da fé? Se eu tenho dúvida, aí tá. Se eu tenho dúvida daquilo que eu mesmo digo que acredito, essa é a questão. Acho que talvez antes eu não estava conseguindo explicar. Nos outros vídeos talvez eu não tenha conseguido explicar direito. Eu expliquei bem, mas de repente não suficientemente. Né? Eu até expliquei isso. A questão é, eu tenho que acreditar em mim mesmo que eu acredito. Não adianta eu dizer, mas eu disse isso. Tá, eu digo isso, mas será que eu realmente acredito nisso? E havia dúvida nisso desde antes, porque isso foi inquirido. Né? Mesmo naquela época. Então, aí que tá. Esse pensamento foi feito. É isso que eu estou tentando dizer. Né? Não adianta, tá, mas eu acho que é 100%. Tá, mas peraí, eu acho que é 100%, mas será que eu realmente acho isso? Sim, há dúvida sobre se eu realmente acredito. Então, essa é a questão. Há dúvida, não. E havia naquela época. E antes de eu achar que eu. Aí que tá. Antes de eu achar que eu estava errado, porque eu não concluí justamente esse achar que está errado, mas sempre com pensamento. Talvez eu não ache exatamente que eu estou errado. Isso que eu estou dizendo. Então fica esse complemento do canal. Acho que ficou pelo menos um pouco melhor explicado. Já estava bem explicado, apenas explicar e de outra forma. Valeu.